Olá pessoal, hoje eu quero falar com você sobre a maior causa de morte no planeta. E se você está pensando que não tem nada a ver com isso, você está muito enganado. Então fica ligado agora nesse vídeo porque nós vamos falar sobre aborto. Vem comigo! Nós vamos falar hoje sobre a maior causa de morte no planeta. E eu também fiquei chocado com esses dados estatísticos aí revelados pela World Matters, falando sobre a maior causa de morte sendo o aborto. E aqui eu não quero entrar em detalhes específicos sobre política, religião ou qualquer outra coisa aí, fazendo uma apologia sobre o aborto, entre certo ou errado. Eu quero falar com você sobre dados sistêmicos, né? O peso sistêmico que causa, né, esses emaranhamentos familiares quando se tem um aborto aí dentro da família. Isso pode ser dentro da sua família atual ou até mesmo da sua família de origem, aquela família na qual você veio, da sua história. Então vamos falar sobre isso, pega papel e caneta, porque no aborto a gente pode considerar como um aborto provocado ou um aborto natural e espontâneo. Independente e longe de julgamento, a World Matters divulgou essa semana passada aí, sendo que o aborto tem uma taxa de 42 milhões de abortos por ano, ou seja, até o dia 3 agora de janeiro, 3/1 de 2020, segundo a World Matters, já aconteceram 300 mil abortos. É praticamente quase que um aborto por minuto. E hoje nós temos dados estatísticos que 1 a cada 5 mulheres grávidas nem sabe que está grávida e acaba perdendo aí este bebê. Mas por que eu quero falar sobre isso e qual que é a importância do aborto aí dentro da família? Porque nós temos a constelação familiar, que foi desenvolvida por Bert Hellinger, e eu venho falando muito sobre isso, venho falando tanto no Poder da Consciência, no nosso curso, nosso grande treinamento presencial, embasado nas constelações familiares e o peso que isso pode acarretar aí no nosso sistema. O Hellinger tem uma frase muito interessante no seu livro que ele fala que o aborto significa que todos, a partir do momento da concepção, passam a existir nesta consciência familiar e ser pertencente ao grupo, ou seja, cada um tem o seu lugar. E é exatamente isso que a constelação familiar estuda, dentro das leis aí que o Hellinger propôs, né? Tanto a hierarquia, a lei de pertencimento e a lei de equilíbrio, isso eu falo até em outros vídeos. Essa lei do aborto, quando acontece um aborto, ela pode acontecer dela ser rompida. Como assim, Márcio? Vem comigo. Se eu tenho um aborto na família, mesmo que seja inconsciente, eu não sabia desse aborto, eu não sabia que estava grávida e eu tive um aborto, eu devo considerar o lugar deste bebê no seio da família, no lugar de filho. Pode ser que eu tenha tido 2, 3 filhos depois deste aborto, mas ele sempre será a sua primeira gestação. E aí a gente está falando de ordem, de colocar ordem no sistema. Se eu não faço isso, ou hoje é muito comum, né, a gente acaba não falando sobre aborto, mesmo que foi espontâneo, por dor, por culpa, por vergonha, é um assunto que ainda não é falado quando as mulheres passam, né, os pais passam por essa situação. Quando é inconsciente, quando eu nem sabia que estava grávida, acaba sendo pior ainda, né? Eu sinto um vazio que eu não sei explicar e às vezes pode ser que você tenha tido uma gestação e aí você sente a falta de um filho. Mas vem comigo para entender como que isso funciona. Se eu tive um aborto e ele foi o meu primeiro filho, né, eu geralmente não conto ele como um filho. E aí é onde começam os emaranhamentos sistêmicos. Eu acabo entendendo que porque não nasceu, eu não conto. Isso tanto consciente quanto inconsciente, porque pode ser que eu nem sabia que estava grávida, mas eu não conto. E aí eu tenho um filho que nasce depois, e este para toda a sociedade e para mim passa a ser o meu primeiro filho. E aí o que a constelação familiar estuda é que acontecem 2 mortes nesse sistema, porque aquele seu primeiro filho vivo nunca será o primeiro, ele já foi o segundo filho, e isso não tem como mudar dentro de uma ordem aí da família. Não há como você inverter isso e falar que agora ele é o primeiro.
Como a gente tem esse hábito de não falar sobre aborto e não tomar consciência sobre esse assunto, a gente acaba nomeando como primeiro. Só que imagine você, este é o primeiro filho que nasceu e aí eu tenho um primeiro filho que veio antes. O primeiro filho que está vivo aí, que você considera como primeiro, na verdade é o segundo. E aí ele tem que se tornar uma pessoa que ele não é, que foi o seu primeiro filho, o aborto. E é por isso que eu devo contá-lo no sistema, entendendo que ele passa a ser o meu segundo filho. Além disso, eu faço uma exclusão. Se eu não estou contando aquele meu primeiro filho, aquele aborto que eu tive, eu estou excluindo alguém do sistema. E por regra aí dentro da constelação, eu entendo que toda exclusão pode causar uma doença, que de alguma forma alguém vai se identificar com aquele aborto e sentir essa dor. E aí muitas vezes, muitos pais me procuram, tanto na clínica ou nos processos de consciência, constelação familiar, me procuram sentindo um vazio, não sabe explicar o que é. Ou então assim, muitos pais chegam até mim falando que estão com problemas com os filhos, que os filhos se sentem deprimidos, depressivos, e isso causa um vazio. Eles muitas vezes não sabem nem nomear o que sente. E quando é feito um processo de consciência, constelação familiar, acaba aparecendo aí que havia alguém excluído, que esses pais acabaram tendo um filho que foi um aborto. E aí, a hora que a gente revela isso através da constelação familiar, parece que todo o sistema, isso é perceptível visualmente e sensorialmente, acaba percebendo um alívio no sistema e passa a fazer sentido. A hora que eu consigo incluir através deste processo de constelação familiar um filho que eu tive aí e que eu muitas vezes talvez nem sabia, todo o sistema se alinha porque eu acabo colocando tudo no lugar, nesta ordem. E aí, justamente isso que a constelação familiar traz pra gente, né? Muita gente ainda tem dúvidas sobre o que é constelação familiar, muita gente faz uma grande salada, mas constelação familiar, ela tem esse nome, não tem nada a ver com religiosidade, espiritualidade, ou qualquer outro astrologia, qualquer outro cenário deste tipo. A constelação familiar ela é embasada cientificamente e ela tem este nome devido à sua tradução do alemão para o inglês e do inglês chega ao Brasil aí como constelação familiar. Uma das grandes definições aí dessa tradução é que a constelação familiar ela tem este nome e pela tradução ela é a representação familiar, é colocar os indivíduos, as pessoas, a família num determinado lugar. Ok? Então, justamente por causa deste nome, eu trago agora aqui para você uma frase do Hellinger que ele fala sobre o aborto e eu acho que vale muito a pena você acompanhar. Então, no caso do aborto, o Hellinger fala que a mãe, no caso, né, a mulher, acaba perdendo muito mais. Ela perde a sua alma, perde algo de sua saúde, ela deixa algo de seu corpo com o filho. E através do aborto, ela sente e entrega algo dela mesma. O aborto é sempre uma exclusão na família. Então, é muito importante a gente falar sobre o aborto e reconhecer sobre essa perda, essa exclusão, porque vários emaranhamentos podem surgir a partir disso. E a gente tem um outro lado de pessoas que acabam comentando muito para a mãe ou para a família e falar, foi Deus que quis assim, você é nova, tem a oportunidade de ter outros filhos, de ficar grávida de novo. Mas lembre-se, esses comentários não acabam ajudando uma mãe que acabou de perder um filho, aí que soube desta perda, deste aborto, né? Porque no fundo a mãe sabe que sempre um filho não vai substituir o outro. E aí a gente até poderia entrar em outros assuntos como o amor, porque pais não amam os filhos da mesma forma, isso também é um grande tabu. Mas eu vou deixar isso para a gente falar em outro vídeo. Quanto ao aborto, é muito comum e muito importante que você compreender que são, pela Organização Mundial da Saúde, que todos os anos aí acontecem cerca de 40 a 50 milhões de abortos.
E se a gente colocar isso numa tabela, dá mais ou menos 125 mil abortos por dia. Então, este número é muito comum para a gente tratar isso como um tabu e não falar sobre isso. Então, muitas vezes, quando às vezes a vida para, trava e você fica girando no mesmo lugar, você acaba não sabendo os motivos disso. Pode ser, baseado nas constelações familiares, que a sua vida está travada porque você está parado olhando para um lugar que você ainda não consegue enxergar direito ou compreender, mas você sente aquele vazio e muitas vezes você não consegue avançar, porque é como se, na mesma frase do Hellinger, você estivesse trazendo um pedaço aí, você tivesse deixado um pedaço e trazendo um buraco aí com você. Né? Eu sei que perder um filho é uma perda irreparável, e aí quando pais perdem filhos, isso é uma inversão de ordem no sistema. É por isso que é tão chocante hoje a gente ter notícias de jovens que acabam morrendo, falecendo, em trágicos acidentes, porque na verdade nós estamos invertendo a ordem. E se isso faz algum sentido para você, eu gostaria muito que você aproveitasse, curtisse este vídeo, desse seu like, se inscrevesse aqui no nosso canal, para que a gente possa produzir mais vídeos falando sobre isso. Eu sei que deve ter ficado milhões de dúvidas aí para você, mas o que eu gostaria de deixar realmente é que você compreendesse que esse vazio muitas vezes pode ter sido aí um aborto e que é natural que isso aconteça devido aos números, os dados estatísticos que a gente tem. Mas o que não é natural é a gente excluir um filho, porque todos nós temos o seu lugar no mundo. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, comenta, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Tem uma dúvida? Aproveita e deixa aqui abaixo nos comentários, que eu tenho o maior prazer de explicar sobre isso. E claro, para você conhecer aí na prática os nossos processos de consciência, constelação familiar e do poder da consciência. Quanto mais a gente fica consciente, mais poder a gente tem. Quanto mais conhecimento, mais poder para lidar com os dramas, os traumas e tudo aquilo que as nossas histórias aí vivenciaram, tudo aquilo que as nossas gerações passadas trouxeram aí para a gente de aprendizado, ok? Então eu vou ficando por aqui, beijo grande, um forte abraço.